Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Linha na TV. Hoje nós estamos trazendo aqui ao nosso programa Caio Valácio, que é advogado, ele que é especialista em direito público, entre outras especialidades da área de advocacia, que ele advoga em toda a região. Ele que também é um político, e por que não dizer um político polêmico, né? A polêmica que hoje nós vamos debater aqui na cidade é sobre o futuro de Sete Lagoas e, logicamente, vamos conversar um pouquinho sobre o passado desse político e desse advogado Caio Valácio. Quem é Caio Valácio? Tudo bem, Caio? Eu quero, primeiramente, agradecer o convite, Mara, de estar aqui com você no programa Primeira Linha. Nós que já conhecemos o seu trabalho através do jornal Primeira Linha, sabemos o quanto que você tem contribuído para unificar a nossa região através da imprensa. Eu acho que a imprensa, além de bem informar, de trazer a informação precisa, objetiva, fidedigna ao leitor, você hoje também nos contempla aqui com esse programa. Primeiramente, eu quero te parabenizar e agradecer pelo convite. Caio Valácio é filho de Antônio Valácio de Oliveira Silva, que foi presidente do MDB durante o período da ditadura militar. Eu já nasci num berço fazendo enfrentamento à ditadura militar. Meu pai é fundador da FEM, onde é o presidente de honra hoje da Unifem. Meu pai foi presidente da Cooperativa Produtores de Leite. Eu sou filho de fazendeiro, né? Nasci na roça. Em berço de leite? Poderíamos dizer assim. E minha mãe é a professora Isis, que foi também professora, grande professora e grande diretora de alguns estabelecimentos de ensino de Sete Lagoas, e foi secretária de Educação. E foi ela que, no governo de Afrânio Avelar, fundou a Escola Técnica, que é objeto de muito orgulho para todos nós de Sete Lagoas, principalmente porque a Escola Técnica inseriu no contexto econômico e social de Sete Lagoas vários centenas de milhares de jovens que talvez não teriam as condições de chegar a um nível superior. Através da Escola Técnica conseguiram entrar para o mercado de trabalho e se formarem. É verdade. Me parece também que a Casa da Cultura foi no governo do Afrânio, não é isso? Isso, foi no governo do Afrânio. E a sua mãe era secretária? Não, na época da Casa da Cultura não. Minha mãe já tinha ido para Belo Horizonte. Correto. E hoje retornou para Sete Lagoas. Bom, você viu que eu estou ligado umbilicalmente pela educação. Claro. Meu pai é fundador da Unifem e minha mãe da Escola Técnica e educadora. Então veja você o compromisso que nós temos e o apreço que nós temos pela educação. Veja você, o Caio pelo Caio. O Caio é advogado, formado também pela Unifem, é especialista em direito público, em gestão pública e em poder legislativo. Eu sou um curioso da área da gestão pública e do direito público, e fui advogado da Prefeitura Municipal de Pompéu, da Prefeitura de Matozinhos e de Santana de Pirapama, Funilândia, Inhaúma, Fortuna de Minas, Araçaí. Nós já tivemos a honra e o privilégio de advogarmos e prestar serviços para todos os municípios que integram a nossa região. E também, por último, em Vespasiano e Ribeirão das Neves, onde eu participei lá de um programa de regularização fundiária. Tudo dentro da linha do direito público, né? Do direito público. Correto. Fui vereador 3 mandatos e fui um vereador atuante. Pegamos um momento difícil da cidade, onde imperava uma política clientelista, paternalista, fisiológica. E tudo isso fez com que a gente acabasse se posicionando diante da questão da gestão pública. E aí, a partir daí, eu fui estudando e enfronhando cada dia mais e buscando conhecer com maior profundidade o direito público. Sou pai, casado com a Nayara há 32 anos, pai do Nuno Valácio e do Samuel Lúcio Valácio. É isso. Participei do movimento estudantil como presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito e também fui presidente do PMDB Jovem, juntamente com Aécio Neves, Pestana, né, que hoje é um grande deputado federal, e tantos outros companheiros aqui de Minas Gerais. Essa é um pouco do resumo da nossa secretária municipal de Trânsito e Transporte,
né, na gestão de Mário Márcio. Do Mário Márcio. Correto. A gente também teve aí à frente disso. É um pouco da gente, o resto é aquilo que as pessoas conhecem. O Caio, do campo de futebol, que eu gostava muito de futebol, sempre fui incentivador do esportes. E, em síntese, é isso aí. Nós gostamos, sobretudo, amamos Sete Lagoas e acho, Marcílio, Mara, que é muito importante essa participação. Eu Perfeito. acho que é um dever do cidadão participar da vida política da sua cidade. Isso é importante, Caio. E por falar em política, vamos entrar na questão da política, mas vamos para a questão lá no passado. Você teve 3 mandatos como vereador. Exatamente. Você trabalhou na gestão de quais prefeitos? Eu trabalhei na oposição a Sérgio Emílio Brant Vasconcelos. Trabalhamos na gestão Múcio Reis e, por último, na gestão Canabrava. Canabrava. As 3 gestões você era oposição? Não, no primeiro mandato, porque eu fiz política como uma ala política de Sete Lagoas, a qual eu quero homenagear, porque muitos desses companheiros já partiram para o Oriente Eterno. Eu quero aqui dizer que eu fiz política com Afrânio de Avelar Marques Ferreira, fiz com Tito Alves Costa, com Murilo Edson Canabrava, com José Ubaldo, com Sandoval Campolina de Sá. Eu era muito jovem e desde menino eu já participava desse movimento contra a ditadura militar, porque a minha casa era o QG, era o quartel-general da oposição ao governo. E veja você que Sete Lagoas ficou durante todo o período da ditadura militar na oposição. Nós fazíamos aqui um prefeito do MDB, a maioria na Câmara, e seu pai era vereador dessa época do MDB, o meu primo, né, e saudoso Sebastião Corrêa, o Tião Corrêa, a quem também a gente faz uma homenagem póstuma. A gente fazíamos então o prefeito, a maioria na Câmara Municipal, 2 deputados federais, que era Renato Azeredo e João Cunino, e um deputado estadual, que era Wilson Luiz Tanuri e Sérgio Emílio. Então, veja você que nós fomos a maior trincheira de oposição do país. Só tivemos um intervalo curto de governo da Arena aqui, que foi de 2 anos, com Alberto Moura, de 1970 a 72. Bom. Eu fiz parte de toda essa trajetória e é por isso que a gente gosta da política e aprendeu a fazer política com pessoas desse naipe, pessoas que muito contribuíram para o desenvolvimento de Sete Lagoas. Vamos lá, Caio. Você falou aí que você participou dessa trincheira contra a ditadura. Hoje o país atravessa, apesar que a parte sobre o hoje nós iríamos falar na segunda parte do programa, mas vamos deixar a segunda parte para falarmos de Sete Lagoas e vamos voltar ao passado. Sete Lagoas, ao seu ver, foi uma trincheira contra a ditadura no seu ponto de vista. E como hoje você analisa o atual momento político do país, onde a maioria daqueles, principalmente o que estão no governo, que seria o PT, abriu essa trincheira contra o povo brasileiro, entre aspas, isso aqui se faz uma opinião pessoal minha, onde também lutaram contra a ditadura. O que aconteceu? Porque hoje o PMDB luta contra o PT, que também naquela época, por sinal, a Dilma frequentava Sete Lagoas. Exatamente, eu sei disso, frequentou horas dançantes aqui. Frequentava o Lobo Mal. O Lobo Mal e o Iporanga. Então a nossa presidente frequentava esses 2 locais. E, obviamente, você deve ter se esbarrado, se você não se esbarrou, os nossos pais devem ter esbarrado com ela nessa época. Mas como você analisa hoje a questão do PMDB, do qual você, inclusive, é aliado aqui em Sete Lagoas. E sou oriundo do MDB. E você é oriundo também do MDB. Como você analisa essa situação política, dessa perda de valor de lutar contra a ditadura, sendo que hoje o povo diz até em altos brandos, volte militar. É um equívoco muito grande, embora eu compreenda que na democracia é permitido, até saudosismo à ditadura é permitido, porque nós estamos numa democracia. Claro. Então nós temos que partir do pressuposto que até o saudosismo seria permitido dentro de uma democracia. Eu entendo que nós vivíamos naquela época no bipartidarismo. Nós tínhamos o MDB, porque foi o golpe militar de 64 que nos impôs o bipartidarismo. Tinha aqueles que estavam na Arena, outros estavam no MDB, e a partir daí muitas pessoas tiveram que, debaixo desse guarda-chuva do MDB, de se acomodar. E lá estavam as forças também
comunistas, né? Depois veio um dos partidos mais antigos, que é o PCdoB, de Luiz Carlos Prestes. Tá. E aí, o que aconteceu? Dentro desse movimento do MDB, infiltrou muita gente, tinha gente de toda sorte, de toda cor e de toda ideologia. Até a abertura Até a abertura. Quando surgiu a abertura, obviamente você viu que construiu o PT, foi construído o Partido dos Trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores, em todos os momentos históricos... Que até então era um sindicato. De mudanças importantes que precisava, exatamente. Ele é oriundo da classe trabalhadora, foi nascido dentro da CUT, né, dos movimentos de trabalhadores. E aí, quando nós chegamos nesse pluripartidarismo, essas forças foram se acomodando. O PT, por exemplo, em todos os momentos que o país precisou do PT, para que a gente pudesse dar um passo a mais para a democracia e para a consolidação da democracia, você veja, o PT votou contra a Constituição da República. É essa Constituição cidadã, é sobre o manto dela que eles foram capazes de chegar até onde chegar. Então veja você, eles disseram não, aquilo que de certa forma foi a garantia constitucional para que eles pudessem pregar a sua ideologia. Bom, a lei de responsabilidade fiscal, no momento que nós precisávamos educar os nossos gestores, que não podia gastar mais do que se arrecada, porque isso gera inflação. Eles votaram contra. Eles votaram contra a lei de responsabilidade fiscal. No colégio eleitoral, quando a gente precisava de dar um passo à frente para deixar sair, nós vivíamos sob a égide da ditadura militar, para que a gente pudesse também caminhar para a democracia, o PT ficou contrário a esse ideário da sociedade brasileira. Sempre foi contrário. Exatamente. A maioria das colocações. No governo Collor, o PT votou favoravelmente ao impeachment de Collor, quando na verdade o Collor foi cassado por causa de uma Elba, um carro da Fiat. Na verdade ele foi inocentado depois pelo tribunal, porque na verdade o que aconteceu com o Collor, e você é sabedor disso, o Collor renunciou, né? E logo em seguida ele foi inocentado. O Supremo inocentou o Collor. Se não tivesse anunciado, ele teria voltado ao poder. Então, por muito menos, o PT votou a favor do impeachment do Collor. Claro, né? claro. E, então, hoje, o que eu vejo é o seguinte, nem todos que lutaram contra a ditadura militar estão lá. Alguns deles. Mas os seus líderes hoje estão lá. Parte deles. Não, tem líderes deles hoje que já até estiveram lá e já saíram. Como o próprio advogado que hoje entrou com processo contra o Bicudo, né? Então, quer dizer, tem muitos deles que lá não estão mais. E outros nunca chegaram até lá e estão alocados em outros partidos políticos. Então, nós não podemos dizer que eles que foram os maiores líderes da oposição. Veja você, que já morreu muita gente. O velho Ulisses Guimarães, nós temos que render nossas homenagens. Tancredo Neves, claro. Teotônio Vilela, né? O Menestrel das Alagoas, claro. Nós temos aí o Mário Covas, nós temos o Magalhães. E muita gente que lutou contra a ditadura militar. Claro. Então, nós não podemos dizer que somente eles foram os responsáveis pelas liberdades democráticas. Inclusive, eu, muito jovem, estava nas ruas presidindo o PMDB jovem, em praça pública e gritando por liberdade. Mas isso que acontece hoje no país, obviamente, todo mundo que acompanha a política está vendo, é completamente o inverso do que o PT sempre pregou. Porque hoje as colocações e o embate em cima do que se acontece do impeachment leva a crer que o PMDB estaria dando um golpe na visão deles. E como é que você analisa isso? Não tem golpe. Na verdade, o PT tem mania de minimizar os crimes que comete. Ele minimiza, né? É uma pedaladinha. Mas essa pedalada que eles dizem aí, muitas pessoas estão sem o FIES hoje. Não estão podendo estudar. Pessoas que acreditaram, se eles ganhassem, que estaria garantido. Inclusive, instituições de ensino em dificuldade. Sete Lagoas é um exemplo disso. Um exemplo. Aí, eles falam que é um crimezinho. Muitas pessoas que estavam inscritas na Minha Casa Minha Vida já não receberão mais a casa porque eles juraram na campanha política que as finanças do país estavam em ordem. Muitas coisas deixaram de acontecer nesse país por causa dessa pedaladazinha. Porque eles minimizam.
É um crimezinho para eles. Pois é, mas veja bem, você que trabalhou com tantos prefeitos, você que tem uma ligação direta com vários prefeitos da região, até porque você legisla em prol de causas públicas, né? Exatamente. Você sabe, eu também sou sabedor, de que existe, sempre existiu por parte de governantes, e esse argumento em parte eles têm razão, existiu essa questão das pedaladas. É claro que o caso deles é um caso até absurdo, porque isso levou o país ao caos. Mas eles usam o argumento principal de que, porque fulano de tal cometeu pedalada. Inclusive o próprio Lula eles citam, né? Porque Lula cometeu pedalada, porque o Fernando Henrique cometeu pedalada, governadores e prefeitos cometem, então a Dilma também teria o direito de passar a liso nessa história. Apesar de que no Senado já está decidido, óbvio. Mas você, resumindo, como um advogado na área administrativa, esse argumento vai até quando? Na verdade, o PT jurou ser o guardião da moralidade pública. Então ele não teria que mirar no passado, e sim dar o exemplo para o futuro. Foi esse voto que os elegeu, né? 54 milhões hoje. Como é que é? A coragem vence o medo, como é que é? Era um slogan mais ou menos assim. Quer dizer, quem votou... Eles colocavam que o povo não deveria ter medo. Porque eles seriam a solução do problema. Claro. Então veja você, muitos que votaram nele, votaram porque eles eram os guardiões da moralidade pública. Era o partido mais honesto e honrado do mundo. E aí chegam ao poder e hoje ficam tentando justificar o erro com o retrovisor olhando para o passado. Quando a sociedade brasileira estava esperando que eles nos jogassem para um futuro de uma gestão transparente, democrática, aberta, séria, dentro da legislação. E eu, como profissional do direito, e sei os reflexos que isso tem dentro da gestão pública, a gente percebe o seguinte: se não tiver na iniciativa privada, Mara, você pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. Na gestão pública, não, você pode fazer tudo debaixo de lei. Ou seja, se a lei assim determinar e permitir. Então, quando eles... Veja você, o PT deve ter ódio dessa lei de responsabilidade fiscal. Porque ele está sendo... Porque eles votaram contra. Votaram contra e depois votaram contra e desrespeitaram a própria lei. Precisaram de fazer uma alteração nela recentemente. Não está justificado. Eles não queriam ela. Claro. Eles têm que ficar e o que a margem dela. E o que causa a inflação? É quando o governo gasta mais do que tem. O que aconteceu. E foi o que aconteceu. Então, essa pedalada é a inflação que nós vivemos hoje, que está corroendo o salário do trabalhador, que está desempregando o trabalhador. Pelo menos para quem está trabalhando. Que teve uma conta de luz, né? 5 vezes maior do que tinha. Ou seja, isso são os resultados da pedalada. Então, eu acho que o Antônio Anastasia, que também é um professor da área de Direito Público, saberá bem conduzir o relatório dentro do Senado Federal. E você, a Dilma afastada 6 meses e depois isso aí vai para a decisão e o Supremo deveria estar também à sua posição, correto? Certo. Como é que você vê o Supremo hoje? Porque se critica muito o Supremo. Se diz que o ministro do Supremo deveria ser alguém de carreira, um advogado como você que fez carreira e chegou ao Supremo. Mas a indicação hoje por um presidente, particularmente também considero um erro, que deveria ser realmente de carreira, forma né? de carreira. Meritocracia, correto? Você concorda com a meritocracia? Concordo. E como é que você vê hoje o Supremo Tribunal nessa, entre aspas, divisão partidária? Ou você acha que isso não está acontecendo? Não, eu acho que na verdade, primeiramente eu quero dizer o seguinte: o Procurador-Geral da República tem que ser por carreira, os ministros do Supremo Tribunal têm que ser de carreira. Essas indicações acabam trazendo um certo compromisso, ainda que lá no íntimo da pessoa ela fica devedora a quem a indicou para aquele cargo. Porque, primeiramente, no mínimo ela concorreu numa lista tríplice, para que o presidente da República pudesse escolher tanto o cargo de Procurador-Geral da República quanto de ministros. Nós devemos acabar com isso. Nós devemos rever esse conceito dos procuradores em todos os âmbitos, seja na ordem do município, do Estado e da União, né, no que diz respeito às procuradorias, que sejam todas elas de carreira. Pois mas se for de carreira, não poderia cairmos também na questão de preferência?
por determinado o ser humano é muito difícil, ele muitas vezes omitir as suas preferências. Nós temos como quase uma ordem natural fazer juízo de valor sobre tudo, né? Sobre as coisas, sobre os atos. Mas isso não pode ser a lógica do mandato. A isenção, ele é capaz também, embora tenha a sua opinião, ele é capaz de dar uma sentença, porque se fosse assim, o juiz não poderia nos julgar. Não, claro. Né? Se ele fosse fazer uma impressão da sua imagem... porque ele está sendo visto, né? Exatamente. Óbvio. Então, o juiz está fazendo uma impressão da sua imagem e está com a sua causa para julgar. Então, se ele for pela sua simpatia, ele daria uma sentença de uma forma. Então, eu não vejo problema com relação a isso, porque isso já acontece de uma forma prática e objetiva. Meritocracia seria o ideal. Seria o ideal. A OAB pensa de que maneira? A OAB pensa que, inclusive, tinha que ser como nós fazemos, né? A OAB indica também para esses órgãos colegiados. Nós temos representantes aqui no Tribunal de Justiça, por exemplo, que uma cota desses desembargadores são advogados de notória especialização. Então, indicados pela própria OAB. Exatamente. Né? E entram também numa lista e lá é escolhido para compor. E isso nos facilita. Eu mesmo já despachei com desembargadores de carreira e já despachei também com aqueles que foram indicados pela cota, né, dos advogados. E você foi mais feliz com o de carreira ou com o indicado? Eu fui com o indicado pela OAB. Em todos, aliás, várias vezes isso aconteceu. Mas eu vejo que o advogado, ele conhece com mais profundidade, né, os embates que nós temos no dia a dia. Né? Nós sabemos agora, por exemplo, que a justiça, quando quer funcionar, funciona. Veja o que o Moro está fazendo pelo país. Vejam o que o Ministério Público está fazendo a bem do país. Resgatando milhões e milhões de dólares, repatriando esse dinheiro para o Brasil. Então veja você, não há democracia sem justiça. E a justiça é um dos tripés do Estado Democrático de Direito, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Se esse Judiciário tiver capenga, como está capenga, né? Justiça tardia, covardia... Quer dizer, é isso que eu queria entrar nesse mérito. Como é que você avalia a justiça hoje? Porque fala que se o nosso Código Penal, ele apesar de ser muito antigo, ele é muito bom, mas é cheio das suas famosas emendas. Como é que você vê? O Código de Processo... É preciso mudar? Claro, e aperfeiçoar, e adequar e modernizar. Né? E é para isso que o parlamento está aí. Projeta-se isso? Tem agora editado recentemente o novo Código de Processo Civil. Isso facilitou muito o prazo de um processo tramitar no judiciário. Isso, obviamente, vai facilitar muito a resolutividade dos processos que estão lá naquelas grandes prateleiras, né? Veja você, só aqui na vara de autarquias, de Fazenda Pública e Autarquia, nós temos hoje aqui em torno de 40 mil processos por um juiz decidir. É difícil. Então é difícil, isso aí é humanamente impossível. Então nós precisamos de investir mais na justiça. O que está acontecendo com o criticar também, criticar também, porque veja você que o Legislativo e o Executivo estão sempre expostos à crítica. Claro. E o Judiciário, todo mundo tem assim um certo receio de poder emitir uma crítica. Mas as críticas devem acontecer no Estado Democrático de Direito, sobretudo visando a melhoria da prestação jurisdicional. Olha, eu tenho conversado com alguns promotores, com alguns juízes, e a reclamação de alguns deles sempre é a mesma. Faltam varas em Sete Lagoas, falta investimento. Claro, muito investimento. Mas por quê? Isso não é uma questão política? Na sua visão, o que acontece com Sete Lagoas? Porque nós temos exemplos de cidades quase que vizinhas a Sete Lagoas, apenas por alguns quilômetros, e já possuem uma estrutura judicial muito mais elevada do que a nossa. Onde você, como advogado e até como político, vê que Sete Lagoas está falhando? Eu acho que nós incorremos em alguns erros. A política de Sete Lagoas tem que amadurecer muito. Ela tem que evoluir muito, ela tem que caminhar muito para que a gente possa deixar de ficar discutindo essas coisas, né, comezinhas, essas minúcias, para a gente partir para um debate mais franco, mais objetivo e mais elevado, em busca de soluções como essa. É a movimentação política que vai fazer que a gente tenha uma melhor Você quer dizer, então, que o que falha é a política de Sete Lagoas? Eu acho que a política não aconteceu nada ainda de melhor por conta desse aspecto. Exatamente. Quando você tem um deputado
que é bom deputado para trazer recursos para a cidade, ele é omisso com relação a questões importantíssimas, tais como essa que nós estamos aqui em debate nesse momento. Então nós precisamos de maior representatividade. Nós precisamos de ter, não uma união partidária, porque o que alimenta a democracia é a situação e a oposição. Ela é salutar e ela é necessária. Não tem esse negócio, todo mundo, devia todo mundo unir. Não, deve unir naquilo que é ideal, comum, de soluções, principalmente dos grandes problemas da cidade. Agora, essa união é respeitando as diferenças ideológicas, as diferenças partidárias e tudo bem. Que não sejam diferenças fanáticas. Não, exatamente. Ela tem que, o Sete Lagoas tem que estar acima dessas discussões ideológicas e partidárias. Mas você citou aí no passado, e nós estamos no passado e pulando um pouco para o presente, você citou uma época em que nós tínhamos uma representatividade tanto estadual quanto federal expressiva. Era uma época que Sete Lagoas devia ter o quê? 60 mil habitantes, nós estamos hoje com 240, quero acreditar eu que naquela época eram 60 mil. Nós tínhamos aí João Herculino, né, que inclusive fundou uma das maiores universidades de Brasília, um grande educador, né, o CEUB, e temos aí o Renato Azeredo, que indispensável dizer, um homem de um gabarito, de uma capacidade, que foi um nome que deixou. Né? Sem dúvida. E nós temos também o Sérgio Emílio, que, diga-se de passagem, foi prefeito de Sete Lagoas, mas um grande deputado, porque a região toda até hoje se fala do Sérgio Emílio, né, que está aposentado, mas que foi um homem que também deixou marca. O que eu quero dizer, Caio? O Wilson Tanuri. Foi uma época, o Wilson Tanuri, outro grande exemplo, mas foi uma época que nós tínhamos representatividade, para não dizer do município, vamos dizer no estado e na federação, de grandes nomes. O que acontece com Sete Lagoas hoje? Nós só temos um deputado que podemos dizer que é da nossa região, que é o deputado Douglas Melo. Isso. Nós não temos federal. Nós podemos dizer até que a Raquel poderia ser uma deputada federal, mas ela não é de Sete Lagoas. Exatamente. Ela possui empresas em Sete Lagoas, mas ela é deputada por Montes Claros. Estou querendo, e ela serve a Sete Lagoas, tudo bem, mas é por Montes Claros. Eu digo e te faço a pergunta o seguinte, Caio, o que está acontecendo? O que aconteceu com Sete Lagoas para você que viveu tudo isso e não saiu da região, como eu saí, de lá para cá, onde falhou a política de Sete Lagoas, ou onde falhou Sete Lagoas, que não consegue mais decolar nesse aspecto? Veja você, Maran, à época nós estávamos sob a égide da ditadura militar e tínhamos uma representatividade dessa natureza. Então, se naquela época era 10 vezes mais difícil eleger um deputado federal do MDB, como era o caso de João Herculino e Renato Azeredo, do Sérgio e depois, do Wilson Tanuri e depois do Sérgio, e fazer o prefeito e vereador, porque nós tínhamos uma orientação política. Sete Lagoas, liderança política. Acabou? Acabou. E como que isso acabou? Eu vou te dizer por que isso acabou. Veja você, quando o Sérgio Emílio deixou a Assembleia Legislativa para ser prefeito, ele rompeu com o pacto regional, porque a maioria dos prefeitos que havia votado nele ficaram à mercê, sem representação, porque ele virou prefeito de Sete Lagoas. Depois o Cessé repetiu. E depois o Ronaldo repetiu. E aí nós perdemos o nosso elo regional. Esse foi o primeiro ponto. Aí eu sou testemunha da insatisfação regional por estar na região. Exatamente. Mas é sobre esse assunto, porque nós não vamos cair no presente, que nós vamos conversar na segunda parte do nosso programa, Primeira Linha na TV. Vocês estão aí pelo canal 9 da NET, e para vocês que também estão nos ouvindo através aí do YouTube, vocês que acompanham aí o nosso programa também ao vivo online, acessem, vocês que estão no YouTube, a gravação, a segunda parte. Nós voltamos já com o nosso programa Primeira Linha na TV, recebendo o advogado Caio Valasco.